Bom, boa tarde a todos. A Comissão Estadual da Verdade reúne-se a partir de agora para ouvir o depoimento do professor Araquém, atualmente presidente do Conselho Estadual de Cultura e que teve uma trajetória que interessa ao trabalho da Comissão Estadual da Verdade, pela sua militância, pela sua resistência ao golpe de 64. Então, nós queremos, professor Araquém, manifestar nossos votos de boas-vindas à comissão e agradecer a sua acolhida ao nosso convite e a sua disposição de colaborar com o nosso trabalho. Por uma questão formal, em respeito ao direito que o senhor tem de preservar sua intimidade, sua imagem, etc., eu preciso que o senhor autorize expressamente, caso o senhor queira autorizar, o uso da sua imagem e do conteúdo do seu depoimento, autorizar o uso público da sua imagem e do conteúdo do seu depoimento. Queremos também saber se o senhor autoriza a videogravação ou se o senhor prefere não ser filmado e não ser gravado. E também se o senhor aceita, sim, depor numa audiência pública ou se o senhor preferiria uma audiência mais restrita apenas com os membros da comissão. De forma que essas três autorizações, eu peço ao senhor, caso o senhor queira dá-las, que o senhor declare isso, ou se tiver alguma restrição, o senhor também declare qualquer restrição. Boa tarde a todos. O meu nome completo é Araquém Passos Vaz Galvão Sampaio. Eu tenho 78 anos e, antes de continuar com a identificação, quero dizer que autorizo o uso público das minhas declarações, bem como da minha imagem, quer dizer, o vídeo, etc. Desde que, naturalmente, seja feito com fins à luta por se implantar e conseguir a verdade em relação ao período militar. Bom, eu sou baiano, tenho 78 anos, nasci no dia 20 de maio de 1936, numa fazenda próximo a um vilarejo chamado Pulga do Campo. A fazenda se chamava Santa Maria, pertencia ao meu avô, o coronel Antônio Augusto Vaz Sampaio, e esse vilarejo pertencia ao distrito de Aiquara, que hoje é município, e do município de Jiquié. Então, isso cria aquele problema que as pessoas dizem, não, mas você é de Aiquara, eu não posso nascer num município que não existia, embora eu acho que Aiquara é um povoado ainda muito simpático e tal, e eu me lembro muitas coisas da infância, mas eu me considero jiquiéense, devido justamente à formação de minha família. Eu fiquei órfão de pai aos 5 anos e fui criado na fazenda do meu avô, o coronel Antônio Augusto Vaz Sampaio, que tinha nessa região 3 fazendas. Tinha o Jacutinga, tinha a Fazenda Veneza, que era a sede, e tinha a Santa Maria. Eram 3 fazendas que estavam unidas e tal. É uma região chamada Mato de Cipó, entende? Que esse termo só encontrei aqui na Bahia. E
A fazenda Jacutinga, mais tarde, quando eu fiz uma pesquisa sobre a presença do tupi no nosso falar diário, eu vim saber que é o nome de uma ave que chama jacu, e tinga é branco. Então seria jacu branco. Na realidade, esse jacu não é branco, ele tem uma mancha branca na asa. É uma ave grande, do tamanho quase o tamanho de uma perua, é bem grande. Ainda existe alguns, inclusive esse jacu, se eu não estou abusando do ouvido de vocês, ele está relacionado no Espírito Santo. Tem uma região que tem muito dele ainda, e ele engole o grão de café, como ocorre com uma espécie de sariguê que tem na Indonésia. E ao defecar esse café é caríssimo, custa 15, 20 mil o quilo, porque o máximo que você consegue juntar é 1 quilo, 2 e tal. Eu vim investigando sobre a origem do tupi, e tem um jogador de futebol que é negro e que chama Tinga. Então, ele se chama branco. Quer dizer, a pessoa utiliza muito do tupi e não sabe bem a origem. O nome do livro, que está aí com a secretaria para ver se eles publicam, chama-se O Tupi Nosso de Cada Dia, porque nós temos uma gama de palavras tupi e nem sabemos que é tupi. Tá? É muito interessante. E entre essas coisas, do tupi, tem a palavra samba, escrito exatamente como está, como nós usamos, samba. Eu digo isso por curiosidade histórica, para entrar depois no tema principal. E que era dançado um grupo de homens que davam a mão e formavam uma grande roda. Se isso teve alguma influência no samba de roda atribuído à cultura afro-baiana, eu não estou fazendo essa afirmativa, eu estou dizendo que... Por outro lado, a palavra samba, em línguas vindas da África, não existe. Existe zemba, samba. E outra palavra tupi, mingau, caruru, muqueca, e as mais curiosas, iquibebe. São palavras tupi. Eu não estou dizendo que a muqueca não tem lá a sua influência, aliás, é poqueca, não tem influência afro-baiana e tal, ou afro-brasileira. Mas eu estou falando da palavra e não da comida. Tá? Bom, esse meu contato com a língua tupi, depois, se houver interesse, eu posso falar. Bom, eu estou aqui para falar sobre a resistência nossa. Eu digo nossa porque era um grupo de militares. E alguém aqui da Comissão Verdade disse: é a primeira vez que nós vamos tomar um depoimento de um militar. Tá? Eu acho que não está aqui a pessoa. Foi a senhora. Bom, resulta que a minha família era aquela que se chamava na esquerda a aristocracia agrária, tá? Que justamente quando eu fiquei adulto, ela estava em plena decadência. Tá? Basta ver o nome, o meu nome, Araquém Passos Vaz Galvão Sampaio, segundo eu pude apurar, e com os amigos do Gabinete Português de Leitura, só tem nobreza lá em Portugal. Também todos já. Inclusive,
dois nomes que nos interessam muito, que é Pero Vaz Caminha, que é Vaz, e Luiz Vaz de Camões. Então era uma família muito rica que explorava agricultura e entrou em crise. Então eu tive a má sorte de ter nascido justamente na crise e não na opulência, que seria muito mais interessante. Bom, então, aos 16, 17 anos, nós saímos da Bahia e fomos para o Rio de Janeiro. Bom, a diferença do Brasil dos anos 50, da década de 40, que eu já comecei a compreender, Segunda Guerra Mundial, etc., que eu acompanhei praticamente que toda, pelo rádio, a BBC de Londres e tal, a Batalha de Stalingrado, aquilo foi uma coisa que mexeu muito. Né? O Brasil daquele tempo para o Brasil de hoje há uma diferença abissal. Nós temos uma empregada, cuida da casa e tal, que é aquele nome que ninguém gosta de usar, mas é empregada doméstica. Naturalmente que nós assinamos a carteira há 20 anos. No meu tempo de criança, as filhas dela seriam empregadas domésticas. Hoje, as duas fazem faculdade. Então, essa transformação que o Brasil sofreu, aliás, teria que sofrer, teria que passar, foi muito importante. Só quem não enxerga esse detalhe são as pessoas, um grupo muito forte das chamadas redes sociais, que vê o Brasil numa situação horrível e tal. Quando eu era criança, duas palavras, duas frases, ficaram gravadas em mim. Uma é que o Brasil era um país essencialmente agrícola. E a outra ainda está em moda por aí, né? Que estamos à beira do abismo. Anos mais tarde, vi uma entrevista de um sujeito, um estadunidense, em que ele dizia que a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que o estadunidense só via ou dava preferência para ver o lado positivo da sociedade que eles tinham criado. E o brasileiro só via negativo. Bom, eu fui uma exceção. Eu era apaixonado pelo Brasil. E poderia dizer, sou apaixonado pelo Brasil, mas como a velhice tem o poder de amortecer os ímpetos do amor, entendeu? Então, esse amor, pelo menos, não está gritante como foi na minha juventude. Como eu disse aos senhores, eu não peguei a opulência da família, fomos para o Rio, e era muito difícil estudar. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, quando eu fui registrado, eu devia ter uns 12 anos. Minha mãe pegou, botou o nome de meu pai, o nome dela, e escreveu 7 nomes, pré-nomes, e mandou para o escrivão Francisco Moreira Rios de Aiquara. Ele aí escolheu um sobrenome para cada um. E não sei por que ele tinha preferência pelo Galvão, a maioria saiu Galvão. Eu fiquei Araquém Vaz Galvão, sem o nome de minha mãe, que é Passo. Mais tarde, eu descobri que a pessoa pode agregar sobrenome, só não pode tirar. Então, eu entrei na justiça e foi colocado Passos e Sampaio, para ficar com o nome assim bem, na ilusão de que ainda sou nobre, entendeu? Bom, era muito difícil estudar
e tinha que trabalhar e estudar à noite. Naquela época tinha exame de admissão, esse tipo de coisa e tal. E eu já tinha acompanhado a Segunda Guerra Mundial. Interessante. O meu pai era integralista. Era daquele grupo do Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira. E muitas vezes, aí eu não me lembro, minha mãe que falava, ele me levava nos comícios com a camisa verde e eu ficava no ombro dele e tal. Quando teve o levante, fracassado o levante, muitas armas foram enterradas em nossa fazenda, que aí já morávamos em uma fazenda no município que hoje se chama Ipiaú, na época chamava Rio Branco, Rio Novo. Ele enterrou essas armas aí. Então, e uma característica do integralismo era o nacionalismo, era o patriotismo e tal. Há uma confusão a respeito do conceito, eu não estou aqui para dar aula para ninguém, nem quero ser doutoral, mas há uma confusão a respeito do termo patriotismo, do ponto de vista visto pelos europeus e na América Latina. Tá? Alguém disse, aí não me lembro, que o patriotismo era o refúgio dos últimos canalhas. Eu creio que isso cabe perfeitamente à formação histórica da Europa. Mas, no caso nosso, eu não creio que tenha sido assim. E foi esse patriotismo que me levou à esquerda. Eu, com dificuldade de estudar, falei que tinha ouvido na Segunda Guerra Mundial, grande parte dela, e vi a ascensão e morte de Vargas. Quando Vargas se suicidou, eu era operário, trabalhava numa indústria, e todo mundo foi dispensado para ir para casa, não sei o que e tal. E aquela coisa me impressionou, que era a quantidade de gente na rua, né? Quebraram os órgãos da imprensa de direita, o Globo, a tribuna da imprensa, que era de Carlos Lacerda e tal. Então, quando na época que Getúlio morreu, eu deveria estar no Exército. E não fui porque são convocados por ano. Então, eu nasci em 36, mas em maio. E é até, parece que março, abril e tal. Então, eu fiquei para o ano seguinte. Eu entro no Exército e fui servir num subúrbio de Deodoro, que é a entrada da Vila Militar, onde estariam concentrado a maioria das tropas do Rio de Janeiro. Tinha mais ou menos 35 mil homens aquartelados na Vila Militar. Eu fui servir na artilharia. E um dos comandantes, dos meus comandantes, era um coronel, que todos depois vocês conheceram, chamava Ernesto Geisel. E o Ernesto Geisel era um militar, como o pessoal diz, muito rígido, muito... Né? E tinha suas velidades nacionalistas de direita. Naquela época, dentro das Forças Armadas, o sujeito podia ser tudo, menos simpatizar com o comunismo. E muitas vezes a pessoa simpatizava pelo comunismo por falta de opção. Um sujeito como Geisel, que tinha uma visão em defesa do petróleo, etc., e em função de querer combater a possível dominação do Brasil pelo comunismo, se aliava aos Estados Unidos.
ele tentou se aproximar da Alemanha, mas a Alemanha estava dominada pelos Estados Unidos. Bom, então eu fui servir ao Exército e, como no Exército, eu cheguei a cabo logo no primeiro ano. E aí ocorreram dois fatos em minha vida. Um foi o chamado contragolpe dado para assegurar a posse de Juscelino pelo Marechal Lott. E a outra coisa, isso fez com que não houvesse licenciamento. Foi, ao invés de chegar no fim do ano, todo mundo sair, ficamos mais 6 meses. E como eu era o que a gente chama no Exército de enquadrado, o coronel Geisel disse um dia para mim: "Ô cabo, por que você não fica no Exército?" Eu disse: "Coronel, eu sou pobre, tenho família, eu sou caçula, né? Quero ajudar minha mãe e tal." Ele disse: "Não, você é uma pessoa enquadrada," o pessoal diz isso, "você peça para ficar, que eu lhe mando para a escola de sargentos." Quer dizer, ele foi indiretamente o responsável por minha opção em continuar no Exército. Então eu fui para a escola de sargento e em 56 eu fui promovido, fiz um curso na escola, fui promovido, mas tinha umas coisas que me incomodavam. A missão militar Brasil e Estados Unidos. Um sargento do Exército dos Estados Unidos, chamado Joy, era português. Lá eles aceitam, a pessoa se naturaliza e tem que prestar o serviço militar. De preferência, se tiver guerra, vai para servir bucha de canhão. E o Joy era muito brincalhão, falava aquele português com aquela forma gostosa que eles falam. O Joy fazia brincadeira com a gente. E o Joy comia com os oficiais. Os oficiais fazem sua refeição no cassino de oficiais. Os sargentos no cassino de sargentos e os soldados no rancho. E o Joy comia, chamava os oficiais de você, que chama de senhor, e ainda dizia que nós éramos umas coisas. Por isso que eu fui para lá, porque lá eles mandam mesmo, é quem está mandando e tal. E aquilo me doía muito. Como que falava tanto na pátria e tal, e tal, e tal, e não tinha a menor dignidade. Aliás, aquela famosa frase do que o André usou mais tarde: morrer pela pátria e viver sem razão. Bom, mas quando eu ouvi essa música, eu já estava na cadeia, estava preso. Bom, então, há uma coisa interessante, já que a maioria aqui é jovem, que eu me desliguei da Bahia. Toda a minha militância de jovem se deu no Rio de Janeiro. E nada que tivesse relacionado com cultura, arte, na década de 50 e 60, foi feito sem a influência direta ou indireta do Partido Comunista. Eu tinha minhas resistências ao comunismo, mas todas as pessoas que amavam o Brasil como eu eram, pelo menos, simpatizantes dos comunistas. Por essa época criaram um instituto também, com influência dos comunistas, o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E eles davam cursos, faziam seminários, entende? Sobre temas da cultura nacional e tal. E um grupo de sargentos, do qual eu fazia parte, nós íamos muito lá.
havia uma pleite de intelectuais, Osni Duarte Pereira, que escreveu o livro depois, um livro sobre a rebelião dos marinheiros, né? Nelson Werneck Sodré, que era general, historiador. E a gente assistia aquelas coisas e tal. Tinha um jornal muito interessante, um semanário, era por semana, chamava o Semanário, em que eles falavam, tal, faziam. Por essa época também se editava uma revista chamada Revista Brasiliense, da família Caio Prado Júnior, etc. Então, ouvindo as palestras, lendo o jornal, eu me fiz assinante da revista. E vários temas ligados à problemática nacional, eu tomei conhecimento aí. O problema do petróleo já era muito popular. O problema do nióbio, um minério estratégico aí, que até hoje há uma confusão muito em torno dele. Nós somos praticamente o único produtor do mundo desse minério e tal, mas o preço dele é decidido em Londres. O problema da indústria farmacêutica e vários outros problemas dessa época. Teve o período de Juscelino, em que abriu assim o país à entrada de capital estrangeiro de forma violenta. Não existia o termo neoliberalismo, mas poder-se aplicá-lo perfeitamente. Foi aí que ele... Muito obrigado. Foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento, o S entrou depois, e o presidente desse banco era o Roberto Campos. Então era uma pessoa assim, direita, declarada e tal. Quando o Brasil entrou num período em que se dizia que o convite das multinacionais para construírem carros no Brasil, indústria de aço, como a Mannesmann, tubo de aço e outras, que isso fortaleceu a classe operária numericamente falando. Já existia Volta Redonda, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que depois foi vendida. Existia a Companhia Vale do Rio Doce, que também foi vendida e tal, que seria as tais indústrias de base. E nós chegamos a um ponto em que se falava muito justamente nas reformas de base. Um dia desses me perguntaram o que eram as reformas de base. Eu digo, mais ou menos, mais menos do que mais, que algumas reformas que o Lula conseguiu implantar. Menos. Mas eram mais ou menos aquelas coisas. Nessa época, o grande, digamos, a vedete das reformas de base era a famosa reforma agrária, que hoje eu não estou bem convencido que seria uma solução para o Brasil. A pequena propriedade rural e tal. Porque essas coisas também passam, né? São períodos e coisas, mas não estou dizendo que sou contra. O fortalecimento da agricultura familiar, acho que tem feito uma espécie de reforma agrária mais execuível e mais realista, visto de fora, já visto como velho. E nós começamos a atuar como sargentos. Um colega nosso, chamado
chamado Manuel Raimundo Soares, que foi assassinado em Porto Alegre, foi amarrado e jogado no rio, o famoso caso das mãos amarradas. Ele criou um slogan: sargento também é povo. Sargento seria a classe média das Forças Armadas. Então, nós nos reuníamos aos domingos, em casa de um e outro, para discutir esses temas, nióbio, etc, etc, etc. Chegou um ponto que nós estávamos dentro dos quartéis, nós sentimos que estavam preparando um golpe. A nossa posição foi nos prepararmos para resistir. Como? Primeira coisa, arranjar um local isolado. Nós fomos para a Serra dos Órgãos, naquela região que vai dar para Magé. Eu, inclusive, fui. E ali esconder material que a gente surrupiasse das Forças Armadas. Naturalmente que armas e munição. Né? Mas essa atitude foi acompanhada de uma grande movimentação que nós fazíamos no clube dos subtenentes sargentos do Exército. E, naturalmente, que faltava experiência. A gente se expunha. Você está se queimando, o pessoal dizia. Que botava as caras e falava. E às vezes eu discutia com alguns oficiais. Dizendo, eu não entendo como é que o senhor fala em pátria. Em pátria, se os Estados Unidos estão mandando, entendeu? E eu não partia do princípio que estava falando a verdade, que estava questionando com um assunto veemente e tal. Era a verdade, não era mentira. Bom, nesse período, aqui não liga ventilador, não. O pessoal sente calor, sente frio. Eu estou com calor. É por causa do ruído. Ah, não. Então eu tiro. Permita. O de casa está funcionando? Som. Aqui é a minha casa. Bom. Mas se o senhor quiser que liga, Não. Você vai interferir na gravação. apenas concorre com sua voz. Bom, então, nós passamos a estudar muito os chamados movimentos nativistas. A Revolução dos Alfaiates, a cabanada, tá? A farroupilha e a sabinada, etc. E chegávamos à conclusão que a maioria desses movimentos, eles tinham um objetivo seccionista. E isso me incomodava muito, porque eu gostava do Brasil grandão assim e tal. Ainda gosto. Então, mas nós viramos isso pelo avesso. Bom, e continuarmos com esse trabalho de subtrair armas do Exército para levar para... A Revolução Cubana tinha mexido com a juventude, um negócio incrível, né? Então, veio a teoria do foco, todo esse tipo de coisa, ninguém ficou imune a isso. Quando veio, eu estou sintetizando, porque é um período longo, afinal de contas eu estou com 70, quase 80 anos. Quando veio o golpe, esse grupo politizado de sargentos do Rio de Janeiro,
90 sargentos tinham sido transferidos. Era uma técnica. Pega o cara e manda para a fronteira. Né? Ele fica sozinho lá, é um ambiente bastante modesto, culturalmente falando e tal, e ele perde o contato com os outros colegas e a coisa... Então, eu fui numa viagem de 5 dias de trem para Campo Grande, Mato Grosso. Quando deu-se o golpe, eu estava em Campo Grande. Eu e o Soares, esse que assassinaram, nós sempre fomos muito amigos, mas nós fomos para lá acidentalmente, os dois para a minha cidade, que normalmente não ia. Mas como eu era técnico e ele trabalhava com administração, acho que passou lá no negócio aqui. Então nós discutimos, o golpe estava dado, todo mundo preso, e nós decidimos a desertar. Fugimos, só tinha o trem. Uma noite a gente estava no hotel, tal, morava no hotel. Nós pegamos o trem e fomos para São Paulo. Assim que ele entrou no estado de São Paulo de manhã, nós saltamos, aí pegamos outros meios de transporte, fomos parar em Minas e tal, depois descemos para o Rio de Janeiro. Nessa época, nós já tínhamos contato com o Brizola, tá? E as pessoas ligadas que depois foram formar o movimento nacionalista revolucionário. Particular, esse movimento tinha como cabeça Leonel de Moura Brizola. Tinha um político que, na época, a gente dizia, que o partido, as pessoas ligadas ao partido, diziam que era um político burguês, um burguês radicalizado e tal. Estou usando a terminologia da época. Tinha o Neiva Moreira, que era deputado pelo Maranhão, que era nacionalista, faleceu agora há pouco tempo. Eu tenho ainda a relação com a última esposa dele, a Beatriz Biso, professora no Rio, ela escreve sobre a cultura árabe. O coronel Dalberto Rodrigues, que era o diretor de Correios e Telégrafos, que era mais ou menos o ministro de comunicação do Jango, e o Paulo Schilling. O Dalberto morreu logo, quando voltou do exílio, ele teve um problema de coração e morreu. O Paulo Schilling morreu agora. O último a morrer foi Neiva, mas morreu já senil, acho que com Alzheimer, etc. O Paulo Schilling, a gente tinha muita amizade, e o Paulo Schilling era marxista, era gaúcho. Então, nós resolvemos procurar o Brizola, que estava no Uruguai, e fomos ao Uruguai. O grupo de sargentos mandou uma comissão, 3 pessoas, conversar com o Brizola. Aí nós conversamos, acertamos e tal, e se tomou a decisão de criar o Movimento Nacionalista Revolucionário, que era um movimento de esquerda, e que pregava a luta armada. O Partido Comunista não pregava a luta armada. Alguns membros do Partido Comunista, como Marighella, e outros, eles romperam com o partido e mais tarde, depois de nós, eles passaram a pregar a luta armada. Então, esse grupo de sargentos, com algum apoio logístico do Brizola, criou a primeira tentativa de guerrilha, ou seja, de resistência armada ao governo militar, que ficou conhecida como a guerrilha do Caparaó. Caparaó. Caparaó eu sempre brinco, quando faço convidado a fazer palestra, porque é no Caparaó que fica o Pico da Bandeira. E a gente, na escola primária, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó ou Serra da Chibata. Então eu brinco dizendo o seguinte: nós, da guerrilha do Caparaó, tiramos o Caparaó
da geografia colocamos na história. Entendeu? Bom, foi um movimento, tinha a visão do foco, etc, 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 com todas as críticas que hoje se faz ao foco. Nós, através de Brizola, nós tínhamos contato e relação com vários movimentos rebeldes da América Hispânica. Nós tínhamos contato com o pessoal da Guatemala, Ion Souza, por exemplo. Tínhamos com o pessoal da Venezuela, o Douglas Bravo. Tínhamos com o pessoal da Bolívia, que depois o Che Guevara esteve lá. Tínhamos contato com os argentinos, com os tupamaros, etc. Existia uma ideia etérea de se fazer um movimento continental. Mas, por uma série de fatores que não cabe aqui estender, nós somos presos e condenados. O julgamento era feito numa auditoria militar, ou seja, num tribunal de primeira instância. E nós fomos julgados em Juiz de Fora, que era o mais terrível. Mas o Superior Tribunal Militar, onde os juízes tinha 3 civis e os outros militares, eram todos generais, almirantes, brigadeiros, eles baixavam a pena, porque eles não estavam interessados, eram homens de formação, cultura, né, que, pelo menos uma cultura especializada de militar, que não queria nos vestir com um manto de mártir, etc. Eram muito espertos. Então, eu fui condenado inicialmente a 13 anos. Eu era o segundo subcomandante da guerrilha. Tinha um comandante, um primeiro subcomandante e um segundo subcomandante. Eu era o segundo subcomandante. Eles diminuíram a pena para 3 anos. Mas eu tinha outra condenação e outros processos. E a gente estava preso no Juiz de Fora. Minha família, minha mãe, no caso, a parte que foi para o Rio, morava no Rio de Janeiro. Eles me pegaram, me levaram para o Rio para me transferir para Porto Alegre para responder um processo em Porto Alegre. Eu fui, mas o processo foi adiado, a audiência com o juiz, voltei. E nesse ínterim eu fiquei no Rio uns dias, na Barão de Mesquita, na PE, famosa aí como centro de massacre de presos e tal. E minha mãe conseguiu uma autorização que como a minha família era do Rio, que eu fosse transferido para o presídio militar no Rio de Janeiro. Esse presídio militar era instalado na Fortaleza de Santa Cruz. É uma coisa lindíssima. Uma construção militar portuguesa que começou a construção com a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. É um ponto histórico muito interessante. Fica em Niterói. É uma coisa curiosa, porque ela fica numa península, uma pedra. Depois a pedra rachou. Rachou assim 1 metro. Fez isso. E a água passa. Então, na prática, é uma ilha. Entendeu? Porque a água dá volta. Fica na entrada da Baía de Guanabara. E quando eu cheguei, outros colegas, inclusive do Caparaó, estavam lá. Inclusive o comandante, Amadeu Felipe da Luz Ferreira. Aí ele me perguntou assim, por que você pediu para vir para cá? Eu disse, eu estou citando esse exemplo, não é por bravado. Você vê como o problema da juventude, né? A gente faz coisas que... Eu disse, imagine, aqui estiveram presos fulano, Beltrano, bom,
Grandes nomes da história do Brasil estiveram presos aqui. Eu queria ter a honra de pisar nesse chão, que esses heróis brasileiros, eu vivi estudando história, pisaram. Aí ele disse, como você é idiota, você nunca vai sair daqui. Bom, eu fugi dali. Eu fugi dali. Os 3 anos e pouco que eu fiquei preso, me levou a meditar sobre foco, guerrilha, luta armada e tal. E eu, então, já achava que esse caminho não ia levar a nada. Aí tinha muita coisa que se falava nos meios que nós frequentávamos, que eu via no ISEB, né? Eu disse, bom, eu tenho que estudar. Eu estava, nesse ínterim todo, eu tinha terminado o ginásio. Quer dizer, eu tenho que estudar. Como eu fugi da prisão, eu fui para o Uruguai, que eu já conhecia. A ditadura me deixou 1 ano na Embaixada do Uruguai. Porque você só sai do país, quem dá o asilo é o país que você recorre. Mas para você ser retirado desse país, é preciso que o país do qual você é nacional dê um documento chamado salvo-conduto. E ele não é obrigado a dar, nem tem, ele é obrigado a dar, mas não tem prazo para dar. Então, veja bem, na Tchecoslováquia, um bispo que lutava contra a União Soviética e tal, ficou 15 anos na Embaixada dos Estados Unidos. É o caso mais 15 ou 8, não sei, uma quantidade de anos bastante. Esse sujeito, ele era direitista, então ele não ficou muito o nome dele na história, entendeu? Porque ele era extrema-direita. No Peru, teve um político chamado Aya de la Torre, que era daquela geração dos nacionalistas de Perón, Brizola, Herrera, né? Ibarra, hispano-americanos. Ele ficou 8 anos na Embaixada da Bolívia. Depois disso, que eu saiba, eu fiquei 1 ano. Fiquei 1 ano na Embaixada do Uruguai, na rua Arthur Bernardes, no Rio de Janeiro. Por fim, eu fui levado para o Uruguai, e aí eu fui estudar. Meu primeiro, nessa época eu já gostava muito, quer dizer, eu sempre gostei muito de ficção, literatura. Eu, então, me matriculei para letras, como a gente chama aqui no Brasil. E foi... Mas aí eu encontrei uma dificuldade muito grande em estudar letras em espanhol, os barrocos, como Quevedo, Góngora, etc., o próprio Cervantes e tal, que já é renascentista, muito sem uma base em português, muito menos espanhol, eu então troquei para a História. E fiz o curso de História no Uruguai. Então, indiretamente, a ditadura militar terminou me forçando a estudar. Se eu estivesse no Brasil, eu estava lutando, dando com a cabeça no muro de pedra. Do Uruguai, a situação ficou muito difícil. Eu estive por vários outros países com documentos falsos. Eu estive na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Equador, no Peru, etc, etc. Até anistia e voltei.
Com a anistia, eu tinha que ajeitar a vida, tal, sobreviver. E tive contato com vários exilados, né? Um dos mais conhecidos, está sempre na mídia, é o assessor para assuntos internacionais da Presidente da República, Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio era trotskista e era uma pessoa muito culta. A mulher dele, que faleceu depois que voltou do exílio num acidente de carro na Paraíba, o Rio Grande do Norte, onde tem aquele cajueiro imenso. Ela foi visitar, quando ela voltou do cajueiro, o Fusca virou lá e tal. Ela morreu. Bete, eu gostava muito de Bete, muitíssimo. E Bete vivia dizendo, você tem que perder essa mania de escrever contos, escrever romance, escreva a sua história. Você passa aí na rua, um monte te atropela, vai uma página imensa da história do Brasil. Mas sempre foi muito doloroso falar sobre isso. Agora, com a Comissão Verdade, como eu estive muito relacionado com o Rio Grande do Sul, eu fui convidado, fui considerado hóspede oficial do governo gaúcho, né? Dei um depoimento no Palácio Piratini, que em outros tempos eu dizia, poxa, aqui é o nome da Bento Gonçalves, da Farroupilha, né? Mas aí já não me deu tanto elan. Vi foi o Ford, aquele T, o Ford Bigode, como chamava no Brasil, que um dos presidentes do Rio Grande do Sul, que chamava presidente na época, Borges Medeiros, usava, está lá no palácio, eu tirei até uma foto frente a ele. Depois, fui convidado para dar um depoimento do Rio de Janeiro, porque eu morei lá, e no Espírito Santo, porque a guerrilha se deu na região de Minas do Espírito Santo. Eu confesso que eu estranhei, porque, sem querer diminuir o papel de ninguém, nem aumentar o meu, do ponto de vista de rebuliço na história, eu acho que o segundo baiano que foi mais longe fui eu. O primeiro, naturalmente, foi Marighella. Fez toda a sua carreira política praticamente fora da Bahia. E eu estranhei que a Comissão Verdade da Bahia não tivesse nenhum interesse em me chamar e tal. Aliás, na verdade, a Bahia me ignora completamente. Quando não pergunta se eu sou estrangeiro ou se sou gaúcho, catarinense. Bom, este, em linhas gerais, é o meu trajeto. Tá? Escrevi mais tarde um livro que fala fundamentalmente da luta, chama O Sargento na História do Brasil, da luta dos sargentos, mas não consegui publicar. Um livro desse teria que ter um mecenas, e mecenato só o Estado. E o Estado da Bahia não está muito interessado nesse tipo de coisa. Eu já falei isso para o Albino, tal. Eu estou no Conselho, porque quando eu voltei do exílio, fiquei em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aí eu disse, bom, está chegando a hora de morrer, como um bom elefante, eu vou morrer na Bahia. Aí minha mulher disse, não vou morrer no sertão, não vou levar você para morrer no sertão, eu quero ficar perto do mar, porque ela é capixaba de Vitória. Né? Por outro lado, ir para Jiquié, que faz um calor dos infernos, aí eu fui para Valença. Tá? E estou há 22 anos em Valença e tal. E fui começando um movimento
cultural, tem umas pessoas que escreviam, porque perguntavam assim, fulano escreve muito bem, fulano escreve muito bem. Eu disse, vamos juntar essa gente? Aí fizemos um almoço de escritores de Valença, depois fundamos uma academia. E quando o Márcio Meirelles foi em Valença, ele tomou um susto, porque tinha 400 pessoas esperando o secretário de Cultura, com uma série de exigências. Ele disse, mas eu vim de manga de camisa, de azar teu. Entendeu? Aí perguntaram o que é que precisava para ter uma pessoa do interior, nunca tinha tido, no Conselho de Cultura. Ele disse, vocês indicam. Aí o pessoal disse, nós aqui podemos indicar agora? Ele disse, sim. O pessoal levantou e disse, indicamos Araquém. Então, eu vim parar no Conselho, devido a esse trabalho relacionado com literatura, que nós fazemos lá, um grupo de amigos, nós fazemos. De maneiras que é isso que eu gostaria de declarar aos senhores. Não vim aqui para falar de tortura, não terei esse tipo de mau gosto. Vocês sabem muito bem o que sucedeu no Brasil. Tá? Eu vim para dar um depoimento para a história. Em linhas gerais, odeio. Se vocês desejarem fazer alguma pergunta, eu estou às ordens. Senão, não vou tomar o tempo dos senhores e senhoras. Então, professor, nós agradecemos muito a sua presença a essa nossa reunião. E, se não houver qualquer indagação, nós nos colocamos à sua disposição para dizer que a comissão está sempre pronta, disponível a cumprir essa sua finalidade e agradecemos a sua contribuição. Bom, então, declaramos encerrada essa reunião da Comissão da Verdade para a tomada do depoimento. Faremos em seguida uma pequena reunião administrativa e convocaremos novos depoimentos para a próxima sessão. Então, está encerrada a sessão de hoje.